A controvérsia do Luciano Huck é o exemplo perfeito de que o Brasil, sendo um país muito letrado e muito consciente sobre a raça e a cultura, continua sendo um país que não tem muito entendimento sobre os povos originários. Pois é, gente, eu adoro o Brasil, eu admiro muito vocês. Vocês são um país multicultural que recebe europeu, branco, preto, africano, libanês, asiático, chinês, japonês. Todo mundo veio ao Brasil. E é por isso que vocês são pessoas que conhecem sobre raça, que conhecem sobre miscigenação. São um país espetacular. No entanto, a população indígena é muito, muito esquecida e quando é lembrada, sempre é de um jeito com muito estereotipo e com muita, mas muita arrogância. O Brasil, no fim das contas, tem apenas 3% de população indígena, praticamente nada se você compara com a população indígena do Equador, do Peru, da Colômbia, do Chile, do México. E é justamente por isso que os brasileiros se aproximam muito aos argentinos, aos estadunidenses e aos canadenses quando se fala de se relacionar com os indígenas. Em outras palavras, a maioria dos brasileiros tem um olhar muito eurocêntrico, muito ocidentalizado e muito infantilizado sobre os povos indígenas. E o Luciano Huck é o exemplo. Para as pessoas que não sabem, a problemática começou porque o Luciano Huck junto a Anitta visitaram uma tribo indígena. Já começamos com o estereotipo, a Anitta estava querendo se encontrar, estava toda espiritual, então claro, foi lá na tribo. O Luciano Huck também foi, e ele fez um especial para o seu programa, onde ele tirou fotos, tirou vídeos, e antes de tirar a foto oficial, ele vestido de branco, começou a dar instruções ao cacique da tribo, ao chefe da tribo, falando que os indígenas que queiram aparecer na foto têm que esconder o celular, esconder o iPhone e têm que utilizar roupas não tradicionais. Em outras palavras, nada de jean, nada de calça normal, nada de camiseta, camisa. E para piorar, além de falar para eles como tem que se vestir e como tem que aparecer, o Luciano Huck, que estava de palestrinha como sempre, falou para os indígenas que eles não podem deixar sua cultura desaparecer. Não podem deixar sua cultura ser limpada pelo ocidentalismo, pela civilização eurocêntrica. E aí, gente, quando eu escutei, quando eu assisti o vídeo, eu relembrei todas as vezes que eu escutei esse tipo de papos morando neste país maravilhoso. E é por isso que eu, que adoro tanto vocês, quero fazer este vídeo em consideração aos indígenas, em empatia a eles e principalmente do meu lado de conhecimento, porque eu venho de um país onde mais de 80% da população é misturada ou descendente direta de povos indígenas e onde eu fui ensinado desde muito criança a como respeitar, como me respeitar e como me relacionar com essas tribos. Então, começando pelo princípio, as roupas. Não tem coisa mais estereotipada e errada do que falar que um indígena é indígena apenas porque utiliza roupas feitas na floresta. Não existem roupas que façam você indígena e não existem roupas que façam de você um não indígena. Roupa é roupa. E falar para uma pessoa como tem que se vestir baseada na sua cultura é extremadamente preconceituoso. Vocês imaginem se amanhã vocês estão tirando uma foto com um estadunidense, com um europeu, e eles falam para vocês brasileiros, não. Tira a calça, tira a camiseta, coloca roupa de samba. Porque se você não está com roupa de samba, você não é brasileiro. Vocês vão ficar completamente irritados, completamente irados e com muita razão. Se amanhã a gente tem que tirar foto, várias nacionalidades, e os europeus falam para as nacionalidades latinas, não, mas você tem que ficar com o chapéu panamá, com o chapéu mexicano, porque você não é branco. Imagina como você ia se sentir ofendido. Ser indígena não é roupa, ser indígena não é apenas cultura e tradição, ser indígena é raça. A pessoa que nasceu numa tribo pertence a essa tribo para sempre, para sempre. A questão é tão sagrada que em países como Peru, Equador, Bolívia e Colômbia, onde tem muito indígena, a tribo onde você nasce se torna a tua nacionalidade. No meu país, no Equador, temos 27 nacionalidades indígenas. Em outras palavras, a pessoa pode ir estudar em Harvard, nos Estados Unidos, pode aprender a falar inglês, pode ter iPhone, pode ter roupa tradicional europeia, não importa, ele tem a nacionalidade do seu povo, da sua tribo, porque é isso ser indígena. Muito infeliz o comentário de tirar roupas tradicionais porque você aí é menos indígena. A segunda coisa super errada é a questão do iPhone, do celular. Temos que lembrar, gente, que o olhar do indígena na nossa cabeça é colonial. E durante a colônia e a pós-colônia, quando a gente pensa em indígenas, a gente foi ensinado a pensar em gente subdesenvolvida e gente pobre. Portanto, para nós, uma pessoa ser indígena é morar num lugar onde não tem luz, não tem telefone, não tem energia elétrica, não tem saneamento básico e não tem tecnologia.
E é por isso que quando a gente vê um indígena com celular, automaticamente falamos, não, 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 ele não é mais indígena, ele já se ocidentalizou, ele já é civilização. Quando é completamente errado falar isso. Em 2025, gente, no Brasil, que é uma potência tecnológica, você realmente quer esperar que os indígenas na tribo não tenham celular, não tenham carro, não tenham TV, não aprendam a falar português, não assistam a uma escola onde aprendam com o celular, com o iPad, com o computador? Tipo, falar para um indígena que por ter celular para de ser indígena é literalmente compactuar com essa imagem que a gente tem de que para você ser indígena você precisa ser subdesenvolvido. E aí, cara, temos que tomar muito cuidado com generalizar. Não é a mesma coisa falar sobre tecnologia numa tribo nunca contatada no meio da Amazônia, com tribos já contatadas que fazem parte do estado de São Paulo, do estado do Rio de Janeiro, dos estados com muita população não indígena. Vocês entendem? Não porque a tribo no meio da Amazônia não pode ter tecnologia porque nunca foi contatada por humanos e não tem defesas contra nossos vírus, nossas bactérias, que você vai aplicar a mesma regra para a tribo que mora a 10 quilômetros da tua cidade. Tipo, gente, é muita ignorância. E a terceira e última coisa que me impactou muito sobre o Luciano Huck não foi a fala infeliz sobre as roupas, não foi a fala infeliz sobre o iPhone, foi sim a arrogância com o que o cara explica o papo desse dia e sua suposta desculpa. Para as pessoas que não acompanham o Luciano Huck, ele fez um post, não pediu desculpas, ele tentou se explicar com muita arrogância que ele conhece o Brasil e ele viaja há anos visitando tribos indígenas e que ele sabe do que ele está falando. E aí, gente, veio aqui um mega sinal vermelho. Por quê? Porque a arrogância é uma coisa que tem que se cuidar muito quando se fala da relação entre um não indígena e um indígena. Muitas pessoas ficam chocadas quando descobrem a história da colonização, mas uma coisa que pode ajudar você a entender por que o ser humano que invadiu a América foi tão cruel é que estes seres humanos invasores eram pessoas que se sentiam moralmente autorizados a explorar e acabar com o povo indígena. As pessoas que chegavam da Europa, muitas delas nem estudadas, se sentiam literalmente autorizadas por Deus, pela religião, pela civilização, pelo poder, pelo juiz, pelo político, pelo rei, a explorar os indígenas. E esse tipo de superioridade é que ainda existe na nossa sociedade. E foi exatamente esse sentido de superioridade a que faz com que o Luciano Huck não fale desculpa, não atenda e escute os tantos indígenas que falaram que ele errou. De onde eu venho, gente, quando um indígena fala, se escuta, porque a gente sabe muito bem que uma das razões pelas quais a exploração e a colonização da América foi tão cruel foi porque a gente não escutou eles, porque a gente não deu voz a eles. E fiquei com muita pena, porque teve um monte de indígena brasileiro que se pronunciou, que explicou de um jeito maravilhoso, e o Luciano Huck continuou lá falando que não, que ele está certíssimo. E com isso eu fico numa posição de lembrar vocês outra questão, e é sobre as pessoas que aprendem sobre povos originários, não porque eles vejam nos povos originários seres humanos completos, complexos, adultos, e sim porque eles querem tirar alguma coisa em troca. Seja se sentir mais inteligentes, seja se sentir mais conectados com a natureza, seja se sentir mais filosóficos, mais espirituais. Se você é esse tipo de gente que vai numa tribo porque você precisa se encontrar, se você vai numa tribo para tirar fotos e se sentir como, uau, eu gosto da natureza, saiba que você está sendo parte do problema. Você com certeza faz parte da problemática. E eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu vim no Brasil, eu fiquei chocado. As pessoas não sabem muito dos indígenas, mas no trabalho que eu estava, eu não trabalho mais nessa empresa, eles fizeram o Dia do Índio, coisa que também me deixou chocado, Dia do Índio. E nesse dia, sabem qual foi o evento que foi organizado pelo RH? Fantasia teu filho de indígena e a pessoa, o filho com melhor fantasia de indígena ganha um prêmio. Esse foi o especial indígena na minha empresa. Saibam que o que o Luciano Huck falou sobre roupas tradicionais alimenta esse estereotipo. Por quê? Porque quando você pensa em índio, você pensa nessas roupas. E aqui, cara, eu falo para vocês, na América Latina você não pode ser tão ignorante, porque você tá perto dos indígenas. Eles fazem parte do teu país. Então aprende, cara, que as roupas não definem tua raça. E aprende que você não pode falar para uma pessoa não ter iPhone, porque ter iPhone não faz ela ser da raça que é. Então é isso, gente. Saibam que não pode você achar que roupa faz raça, que celular tira a tua identidade. E se você não faz parte desse grupo e esse grupo fala para você que você está errado, escuta, escuta. Temos 500 anos de lição de aprendizado sobre o que acontece quando a gente não escuta. E essa é a minha conclusão.
Fiz o vídeo para vocês não serem como Luciano Huck. Vamos ser mais humildes. E é isso.